A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que aqui estamos mais uma vez começando mais um vídeo no canal Experiência da Bíblia. Quero te pedir desde já, você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos e que você siga a nossa página. E eu quero, irmãos, compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, que fala claramente do amor de Deus para com o homem e para com a humanidade. João, capítulo de número 3. Você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em João 3, versículo de número 16. É uma palavra bastante conhecida e bastante pregada no nosso meio, mas sempre o Senhor tem algo importante para nos revelar através da sua poderosa palavra. João 3, versículo de número 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é muito claro no nosso meio as formas que as pessoas pregam a palavra de Deus, distorcendo o Evangelho, e muitas pessoas, por falta de conhecimento, elas acabam aceitando estes evangelhos mentirosos, da qual os falsos profetas têm jogado e introduzido no meio evangélico. Primeira coisa que nós devemos aprender, que a Bíblia deixa bem claro, que não são todos os filhos de Deus. Tem muitas pessoas que estão pregando aí dizendo: todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Mas isso não é verdade. Isso é uma doutrina do diabo que lançou no meio desse povo para que eles vejam com a sua mente limitada e pecaminosa que, independente do que eles façam, eles são filhos de Deus. Mas a Bíblia condena claramente essas práticas, porque Jesus, quando esteve no nosso meio, ele deixou bem claro que existe os filhos de Deus e que existe também os filhos do maligno. E quem é o maligno senão Satanás? E nesta palavra nós vemos claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito. Você sabe o que é ser unigênito? Unigênito é filho único. Unigênito é filho único. Aonde não há dois nem três, é único, é unidade. A Bíblia deixa bem claro que Deus deu o seu único filho. E quando a Bíblia vai nos dizer que ele deu o único filho, ele já tira toda a possibilidade daquela doutrina mentirosa e enganosa do diabo que tem implantada no nosso meio, dizendo que todos somos filhos de Deus. Claro, eu não estou generalizando, fazendo acepções de pessoas, que isso fique bem claro. Eu estou falando que nem todos são filhos de Deus. E outras palavras, algumas vão dizer, quer dizer que todos estão predestinados, que vão ser salvos, que vão ser condenados? Não, eu não quero que você entenda como predestinação. Eu quero que você entenda que a nossa salvação é diária. Porque Jesus disse que nós não andeis ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, mas nós devemos viver o hoje, porque o amanhã pertence somente a Deus. Pode acontecer de eu e você não chegar o amanhã. E aí onde as pessoas
O que o irmão quer dizer com isso? Aí onde as pessoas acreditam que hoje elas podem viver de qualquer jeito, hoje elas podem agir de qualquer maneira, e amanhã essas pessoas podem se converter. Mas a Bíblia diz que não cabe a nós isso, porque nós não chegamos o amanhã. Nós devemos se preocupar com o dia de hoje, porque hoje nos pertence esse dia. Hoje nós estamos vivendo este dia. Por isso, nós devemos claramente guardar isso no nosso coração, que Jesus disse que virá a um momento que nós menos esperamos. Ele fala tanto para o seu povo como para os gentios, aqueles que ainda não vieram ao seu encontro. Mas ele foi entregue para salvar toda a humanidade que nele crê. É para todos. E a Bíblia vai nos dizer claramente em João o seguinte. Os irmãos que têm sua Bíblia, abra no primeiro capítulo de João, vai estar escrito assim no versículo 13 e 14, que está escrito assim, versículo 11 e 12, versículo 11 e 12, 1 João, no capítulo 1 de João, versículo de número 11 e 12, está escrito assim: veio para os que eram seu, e os seus não o receberam, mas a todos, olha a palavra todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Que bênção de Deus! Nós sabemos, a palavra confirma aqui, que não são todos filhos de Deus, mas ele nos deu o direito, quando nós o aceitamos o Senhor e cremos que Deus o enviou a Jesus e que ele é o Cristo e que ele é o Salvador de cada um que nele crê. Nós passamos a ter o direito por Cristo Jesus de sermos chamados filhos de Deus. Agora as pessoas pregam dizendo que todos são filhos de Deus. Isso é uma mentira, irmãos. Não são todos filhos de Deus. Isso é um ensinamento diabólico e mentiroso de Satanás. Sabe por quê? Porque eu não posso acreditar desta forma. Se todos nós somos filhos de Deus, quer dizer então que aquelas pessoas que estão na prática do pecado, que agora estão rejeitando a Cristo, que estão buscando seus meros prazeres, gastando seu tempo na prostituição, no engano, na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, eles são filhos de Deus? Não, a Bíblia diz que eles são criações. Eles só passam a ser filhos quando eles largam o que eles praticam e vêm para a luz e começam a praticar o que é correto diante da presença de Deus. Aí eles passam, através do seu arrependimento e da sua aceitação em Cristo Jesus, eles passam a ser filhos. Está vendo a dimensão que é? Agora as pessoas estão aprendendo e estão trazendo em tradições que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma doutrina do diabo introduzida no meio do povo, da igreja e até mesmo de um mundo pecaminoso, para que todos se convertam ali mentalmente, não de coração, com aceitação ao Evangelho de Cristo, mas para que eles digam: eu sou filho de Deus, eu vou ser salvo, porque o Senhor não mandará os seus filhos para a condenação eterna. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, o que ele encontra? Primeira coisa que ele encontra dentro do templo é um templo totalmente corrompido, um templo onde o povo estava vendendo e comercializando.
E o que Jesus fez? Jesus começou a expulsar aqueles cambistas dali dentro do templo. E ele falou claramente, abertamente, diante de todos que ali estavam, dizendo: olha, está escrito, a casa do meu pai é uma casa de oração. Agora veja bem, claramente, quem é o templo do Espírito Santo de Deus nos dias atuais? Sou eu e é você também. Por isso nós devemos cuidar muito bem do templo do Espírito Santo do Senhor e parar de fazer comércio com o que é devido somente ao Senhor. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos uma casa onde o Senhor habita, que é o nosso coração, e o nosso coração tem que estar em quê? Sempre em santidade, sempre buscando a presença do Senhor, sempre cada vez mais se alimentando dos ensinamentos e da palavra que nos traz a vida, que é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar um pensamento com os irmãos. Imagine só, você tem um filho recém-nascido e a tua felicidade era de sempre ter um filho e o Senhor te abençoa com esse filho. E quando ele te abençoa, você passa a amar esse filho e cuidar dele de uma forma maravilhosa, porque ele é sangue do teu sangue. Agora veja bem, pelo amor que você tem ao seu filho, você colocaria ele dentro de um tambor de lixo? Com certeza não. Você não colocaria o seu filho num tambor de lixo, porque você não deixaria o seu filho se contaminar com aquela sujeira, com aquelas impurezas da qual acumula naquele cesto de lixo. Agora imagine só Deus, com seu único filho, o seu bem mais precioso, tão precioso que a Bíblia vai dizer que Jesus vindo a este mundo, ele não nos comprou com ouro, ele não nos comprou por prata, mas ele comprou pelo sangue precioso dele. Olha que maravilha. Agora imagine só, Deus colocando o seu filho em um mundo comparado como um cesto de lixo. E se nós não dermos a suma importância a um privilégio tão grandioso que é a salvação em Cristo Jesus, e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, como nós escaparemos no juízo de Deus? A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo de número 1, se não me falha a memória, você pode estar acompanhando aí também na sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 9, vamos ver o que está escrito. Hebreus, capítulo 1, perdão, viu, irmãos? Hebreus, capítulo de número 1. Aleluias. É isso mesmo? Que diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. Não são, porventura, todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Que espíritos são esses? A Bíblia deixa bem claro que a palavra de Deus é espírito de vida. Que cada vez mais que nós lemos e aprendemos da palavra de Deus, nós sabemos claramente que nós se fortalece cada vez mais na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se nós não aprofundar mais a buscar e a perseverar nos caminhos do Senhor, de forma nenhuma, amados, de forma nenhuma venceremos, mas nós só seremos vitoriosos através da bondade e misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a Bíblia vai dizer também em Hebreus, capítulo de número 2,
versículo de número 3. De número 3, 2 e 3, para ficar melhor a nossa compreensão. Hebreus, capítulo de número 2, versículo 2 e 3. Diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor? Glórias a Deus! Se nós sabemos claramente através da palavra de Deus que a palavra pregada pelos anjos, ela permaneceu firme, e todos aqueles que desobedeceram recebeu a justa retribuição. Imagine só nós, irmãos. Imagine só eu e você recebemos o evangelho pregado pelo próprio Senhor. Como escaparemos se nós desviarmos do caminho dele? Você tem a ideia e a dimensão que é e o privilégio que nós estamos tendo? Jesus deixou claramente que quando ele veio a este mundo foi para salvar todos os que nele crê. Se eu e você crê, mas não fazemos a vontade do Senhor, nós não estamos crendo. Nós estamos apenas se escondendo, assim como aconteceu com Adão e com Eva lá no princípio. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles tinham a presença de Deus, eles andavam nos caminhos de Deus, eles tinham intimidade com Deus, mas quando eles desobedeceram a ordenança de Deus, eles começam a perder aquela intimidade. Eles começam a ter vergonha até de si próprio, um do outro. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, mas depois que eles pecam, eles começam a ter vergonha um do outro. Eles começam a causar a divisão. Aquilo que era carne da mesma carne, agora estão se dividindo. Por conta de quê? Por conta da desobediência, que eles, abandonando o mandamento de Deus, eles passaram a receber o ensinamento da serpente. E o que aconteceu com ele? A serpente começou a manipular dizendo: olha, se vocês comer, isso começou com Eva, mas imagina só o que Eva não deve ter feito e quanto tempo não levou para que ela tragasse ou fizesse com que o seu esposo caísse também no pecado. Porque veja bem, irmãos, quando Eva está sendo manipulada pela serpente, nós sabemos claramente que ela não se encontrava com seu esposo ali naquele momento. E o que eu aprendo? Que cada vez mais que você se afasta da sua esposa, cada vez mais que você se afasta dos seus filhos, Satanás vai ganhando território e manipulando essas pessoas, a ponto de chegar a um limite que essas pessoas caem, e com a queda delas, ela consegue, pela dimensão e pela agressividade do pecado, levar até mesmo você junto. Quando nós trazemos isso para dentro do templo, nós vemos que o pastor, ele é o anjo da igreja. Todos os que se congregam ali, eles têm um objetivo que é Cristo. Mas o pastor é a referência principal ali naquela congregação. A ponto de todos irem àquele lugar e se agradar dos seus ensinamentos que Deus tem usado este pastor. Mas veja, quando o pastor se rebela, quando ele cai em pecado, todo o rebanho começa a ficar disperso. Aquele rebanho já não confia mais no seu pastor, aquele rebanho já não tem mais aquela intimidade com o pastor, não tem aquela confiança com o pastor. Por quê? Porque aquilo que era
um testemunho que era referência, agora não passou a ser mais, porque em vez de ele permanecer como o anjo da igreja, agora ele perde toda aquela intimidade, a ponto de o diabo começar a sufocar, começar a aprisionar, a ponto de ele abandonar o ministério, a ponto de as ovelhas ficar dispersas, a ponto de ele não ter mais força e não ter mais ânimo de fazer a vontade do Senhor. Agora nós aprendemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É nesse aspecto. O Senhor quer que nós em Cristo se forme uma única unidade. Lembra do que Jesus disse? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim vós nada podeis fazer. Veja algo interessante. Se nós estamos em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora imagine só. Jesus disse que isto é um caso tão sério. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós entramos dentro da sua glória, dentro da sua plenitude, dentro do seu reino. E como nós, sendo membro do corpo de Cristo, nós agora devemos ser o quê? Luz. Devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós devemos refletir e mostrar para o mundo que agora nós somos filhos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Como eu posso dizer que uma pessoa que está se prostituindo na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria, que este é filho de Deus? Onde que a Bíblia diz que Deus não aprova esses atos, mas ante ele abomina, fazendo com que cada vez mais o sujo se suje mais. Mas o santo, o dever é santificar mais. E a Bíblia vai fazer dimensão. Logo lá no início também da Bíblia, ele vai dizer que houve dois jovens, Caim e Abel, um justo e um infiel, a ponto de o Senhor dizer claramente na sua palavra. Vamos entender o que foi que o próprio Deus falou através da sua palavra a respeito de Caim e através de Abel. Vamos lá. Vamos entender o que a Bíblia dá testemunho de Abel e de Caim. Isso se encontra no capítulo 4 do Gênesis, capítulo 4 do versículo 2 a seguir, diz assim: E teve mas a seu irmão Abel, e Abel foi o que? Pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo do dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: Por que te entristece? Por que te irrita? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizera, não haverá aceitação para ti? E se não fizera bem, o pecado já jaz às portas, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Agora, quando nós vamos mais adiante, vai dizer um pouco a respeito da seguinte forma. No versículo 8 diz assim: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrar a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errantes será na terra. Então disse Caim ao Senhor, a maior a minha maldade, que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matarás? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Mas a Bíblia vai dizer claramente lá no Novo Testamento, que Caim, a partir deste ato que ele cometeu, ele passou a ser o quê? Filho do maligno. Ele passou a ser, ou seja, obediente da descendência do diabo. Mesmo ele nascendo na descendência de Adão e Eva, ele permitiu que aquele mal viesse gerar sobre a vida dele, a ponto de ele cometer um assassinato contra o seu próprio irmão. Lembra do que Jesus falou para aqueles homens? Vocês têm por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. E ele nunca ele nunca permaneceu na verdade, mas ele foi homicida desde o começo, desde o princípio que Satanás vem causando separação entre Deus e os homens. Mas nós sabemos claramente que Jesus disse: os filhos do reino, aonde que eles estiverem, eles farão o quê? A diferença. Mas os filhos do maligno estão ali sempre para atrapalhar. Por quê? Porque Jesus disse que há o joio e há também o trigo. E a Bíblia vai dizer também claramente, lá em João vai mencionar dizendo o quê? Que nós vemos claramente quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Conheceremos pela desenvoltura e pelas suas obras praticadas. Os filhos de Deus andam cometendo pecado de prostituição, de engano, de idolatria, de feitiçaria, bruxaria? Claro que não. Os filhos de Deus andam fazendo o quê? Pregando a palavra, manifestando o reino de Deus, salvando almas para o reino de Deus, livrando as almas da condenação eterna. Esta é a missão dos filhos de Deus, pregar o evangelho para todo mundo e toda criatura. Mas, porém, Jesus vai nos dizer claramente lá em Marcos, dizendo: ide e pregai o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Aqueles que crerem, olha como é que Jesus fala claramente: aqueles que crerem e for batizado será salvo, porém aqueles que não creem serão condenados. E veja algo interessante. Jesus deixa bem claro que ele subiria para o Pai, mas em breve ele voltaria. Para buscar quem? Para buscar os filhos do maligno? Não, de forma nenhuma. Ele vai voltar para buscar o seu povo. E quem é o seu povo? Jesus disse: os escravos não ficarão para sempre dentro da casa. Os escravos não ficarão para sempre dentro da casa, mas os filhos para sempre ficarão. Porque os filhos têm privilégio, porque os filhos estarão aonde o seu pai estiver. E Jesus disse: eu vou e voltarei para buscar cada um de vós, para onde que eu esteja, vocês também estejam comigo. Olha que maravilha! E a Bíblia vai dizer quem são os filhos. Aqueles que deixaram as suas obras má e começaram a praticar o que é correto diante da presença do Senhor e se arrependeram dos seus pecados e começaram a viver uma nova vida
que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus e que agora não vive mais para o mundo, mas sim vive para Deus. Estes sim vão entrar na glória. Mas aqueles que entrou no templo e até hoje não se converteram, não se reconciliaram verdadeiramente com Cristo, estes sofrerão a condenação eterna. Sabe por quê, irmão? A Bíblia vai dizer claramente que naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, Senhor, fizemos tantas maravilhas no teu nome, expulsamos demônios, em outras traduções, curamos enfermos e fizemos muitos prodígios. E o Senhor vai dizer claramente e abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Ô irmãos, isso é muito sério. Não subestime o seu adversário, mas antes se santifique no Senhor Jesus, porque é Ele quem nos dá vitória. Não é eu que sou forte, mas o Senhor que está em mim que é forte. E é Ele quem nos ajuda a vencer. E eu creio que se nós permanecer assim como está escrito a palavra do Senhor, o Senhor deixa bem claro que de maneira nenhuma nós se perderemos na caminhada, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o Pai trouxe a Jesus, ou seja, todos aqueles que o Pai o deu ao seu Filho, de maneira nenhuma ele lançará fora. E como sabemos se somos filhos de Deus? A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus que somos filhos, porque quando é pregado esta palavra, quando ela nos corrige, quando ela nos exorta, nós aprendemos que a palavra do Senhor, ela está nos mostrando que tem algo em nossa vida que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado. Porque o Senhor, Ele quer que cada vez mais nós odeie o pecado e ame a santidade. Mas nos dias atuais nós estamos vendo que as pessoas odeiam a santidade e amam o pecado. Por isso que o nosso mundo cada vez mais está entrando em decadência. Cada vez mais as pessoas não têm mais ânimo para buscar a presença do Criador e do Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas entraram com aquele vigor, cheio de amor, cheio de querendo conhecer e aprender. Hoje essas pessoas estão aonde? Lá no mundo. E não tem força nenhuma para retornar. Nós como os filhos temos que fazer o quê? Temos que ir ao encontro desses. Lembra da ovelha perdida? Jesus diz, o pastor foi ao encontro da única ovelha perdida. E nós como os filhos, com obediência ao Pai, nós devemos ajudar os nossos irmãos. Se alguém falhou, se alguém caiu, nós temos que ir ao encontro dessas pessoas e dizer para elas que nós temos um advogado, que quando ele foi àquela cruz, ele foi para salvar todos os pecados, todos os pecados. Mesmo que você falhou, meu irmão, mesmo que você tenha falhado, minha irmã, o Senhor tem o poder de restaurar a sua vida e de transformar e fazer você um vaso novo. Mas é necessário que você retorne. Volte antes que o Senhor retorne. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, aqueles que não forem achados pelo Senhor na sua vinda, será muito triste para essas pessoas. Porque a salvação é para todos. Mas todos no sentido aqueles que crerem e praticar o que é correto diante de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, venha abençoar você poderosamente. Agradeço a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo e pastor Elcio, que tem nos acompanhado. Pastor Elcio, um abraço. A paz do Senhor para você, meu irmão. Que Deus continue abençoando o seu ministério de uma forma poderosa. E eu creio
que nós estaremos de pé no grande dia do Senhor e iremos subir com Ele ao encontro nos ares. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá sobre as nuvens e com Ele virá os seus anjos. E Ele dará ordem aos seus anjos para buscar todos os escolhidos. Os escolhidos nós devemos aprender que são aqueles que perseveraram até o fim. Jesus disse: aqueles que permanecer até o fim e que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este salvará a sua vida. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe e que nós possamos perseverar, meus irmãos, lutando, batalhando e esperando a vinda daquele que nos prometeu que voltará logo logo para nos buscar. Não deixe de orar por mim. Sempre que vocês estiverem orando, lembre do irmão Naldo. Diga: Senhor, abençoe o irmão Naldo, livre ele. Porque, irmãos, não tem sido fácil, mas a vitória é certa na nossa vida, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, siga a nossa página e que o Senhor te abençoe fortemente, em nome de Jesus. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Fique com Deus e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.